Boa tarde, vereador Neto, Carlos, boa tarde. A gente está aqui hoje para entrevistar o vereador para um projeto de extensão da ACE, da disciplina de Ciência Política, Neto. E a gente precisa fazer algumas perguntas para você, para a produção desse trabalho, tá? A primeira pergunta é sobre qual o motivo de ter ingressado na esfera política, o que te motivou a isso? Bom, eu nunca participei de nenhum partido político, nunca participei de nenhuma campanha. Nós víamos no passado muitas informações sobre corrupção, dinheiro na cueca, algumas situações que nós, cidadãos comuns, não gostavam. Então eu tinha um determinado sucesso na empresa, eu sou contador, eu trabalhava como controller, e eu queria trazer essa forma de trabalho com indicadores, com metas, aqui para o gabinete, para a vida pública. Então a minha vinda para a política, ela está muito relacionada a essa indignação com as coisas ruins que aconteceram e de certa forma acontecem na política, e tentar trazer esse nível profissional da parte empresarial para os gabinetes, para a parte política, avaliar os projetos com dados e fatos e tudo mais. Então esse foi o meu objetivo de ter vindo para a política. Legal, Neto, obrigada. Qual o papel do legislativo em nível municipal e qual a função do vereador? O papel do legislativo apesar de a gente falar legislar e fiscalizar, né, a gente, enquanto vereador, a gente tem uma certa cautela ou alguma autonomia para legislar. Alguns projetos eles são obrigados a vir da prefeitura. Mesmo assim, a gente precisa avaliar, revisar, fazer alterações chamadas emendas, né, aqui nos projetos para atender bem a população joinvilense. Então, fiscalizar é um papel muito importante do vereador, fiscalizar gasto público, se o dinheiro está sendo investido da maneira correta, fiscalizar serviço público, se o atendimento está sendo feito da maneira correta, pegar as reclamações da população e tirar uma prova real, ir lá e verificar. Por exemplo, eu faço o atendimento meu da saúde na UBS do Glória. Então eu sou uma pessoa, um vereador que é atendido pelo posto de saúde. Então eu consigo, às vezes, sentir na pele o que uma pessoa, um munícipe também consegue sentir. E isso acaba aproximando, ajudando. Então, fiscalizar é muito importante, legislar, bem importante também. A única coisa que eu colocaria é que a gente tem uma certa autonomia no legislar. Existem alguns projetos que a mesa diretora precisa incluir e o vereador não tem autonomia. Existem alguns projetos que a prefeitura precisa incluir e a gente não tem autonomia. Citando um exemplo, projeto de alteração do orçamento, um projeto que gera custos para a cidade. Então, imagina se todos os vereadores, os 19, pudessem mexer o orçamento do município. Um ia querer reduzir imposto, o outro ia querer aumentar a despesa, e aí o outro ia querer reduzir imposto, o outro aumentar a despesa. Toda a responsabilidade ia ficar com o prefeito, seja ele quem for, seja Carlito, Udo ou Adriano, seja ele quem for, a responsabilidade fica com o prefeito e os vereadores vão mudando o orçamento a todo momento, uma vez por mês ou a cada momento. E isso gera uma dificuldade muito grande. Quando tem projetos dessa magnitude, então é necessário que a prefeitura encaminhe projetos que mudem o orçamento dessa forma. Aqui, na fase do orçamento, nós vereadores podemos colocar emendas para fazer o orçamento do ano seguinte. Isso é um processo natural. A única coisa às vezes um vereador quer botar um projeto que aumenta a despesa, o outro quer botar um projeto que reduz imposto. E aí, nesse sentido, não é possível. Legal. E aqui tem também sobre quantos dias de carga horária você trabalha semanalmente, como que é feito você bate cartão como uma empresa comum, como que funciona isso? Os servidores aqui da casa, eles batem cartão naturalmente, inclusive os comissionados, que são servidores que trabalham na casa, né, eles batem cartão. Os vereadores não batem cartão. O nosso trabalho ele acabou sendo facilitado pelas mídias sociais, mas em contrapartida a gente trabalha às vezes 24 horas, às vezes no período da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite a gente está respondendo o WhatsApp, é muito comum, especialmente questões relacionadas à saúde, que tem uma urgência um pouco maior, né? Final de semana também, então a gente acaba fazendo situações assim. Normalmente a gente trabalha no horário da manhã e aqui nas sessões da Câmara, normalmente da 1h30 até depois das 19 horas. Então eu chego 19h30, 20 horas, às vezes 22 horas, a depender se tem audiência pública ou não. Teve uma audiência pública do Sindec que eu cheguei um pouco mais tarde, 22h30 em casa. Então é comum que tenham dias que a gente chegue depois das 19 horas em casa, bem depois das 19 horas em casa.
Tem 2 dias na semana, no período da manhã, que eu gosto de organizar minha agenda, senão só aumenta a quantidade de WhatsApps, é um negócio absurdo assim, rapidinho. A gente chega em 30 WhatsApps aqui não respondido, por exemplo, apesar de a gente ter equipe e tudo, né? Mas 2 dias pela manhã eu gosto de organizar a agenda e tudo mais, e organizar também as respostas para as pessoas, fazer o feedback com as pessoas. Então tem um trabalho bem importante assim que a gente faz. Legal, Neto. Aqui já tem a próxima pergunta, já vai meio que de encontro a essa anterior, que é como é a sua rotina diária, né? Então você já falou um pouco, mas se puder colocar um pouquinho mais organizado, assim, a sua diária, acorda, toma café, vai pra câmera, ou não, vai pra academia, vai fazer um exercício físico, né? Que é salutar, importante. Como que acontece, como que é essa rotina do vereador no dia a dia? Esta manhã, por exemplo, vamos falar do dia de hoje, né? Hoje eu cheguei, acordei e tal, eu fui na inauguração da quadra coberta, que a gente comentou, da Escola Plácido Olímpio Xavier, né? Uma quadra coberta que foi inaugurada. Depois eu tive uma reunião junto com a prefeitura, né? Para resolver assuntos do gabinete. Então a gente vai falar com o secretário X, o secretário da SAMA, por exemplo, a gente junta 5, 10 assuntos e vai lá conversar com ele para buscar a solução, buscar a resposta, para poder trazer essas informações, essa solução para os munícipes. Agora eu estou aqui com vocês conversando, depois a gente tem uma agenda externa e na rua Bemewald ver uma questão de obra, que os munícipes reclamaram da questão de obra, né? Depois na volta nós vamos atender aqui o CONSEG, que é o Conselho do Bucarém do Centro, às 4 horas da tarde, até as 5 eles virão aqui no gabinete conversar, eu vou sair para ir numa agenda externa, depois eu vou voltar. Das 5 às 7 horas, né, das 17 às 19 horas vai ter a sessão da Câmara, e aí depois a gente organiza mais uma meia hora aqui as informações, os afazeres aqui com os assessores, e mais ou menos 19h30 eu estarei saindo. Então começou a agenda às 8h30 e vai terminar às 19h30 mais ou menos. Então essa é mais ou menos a rotina. Agora uma coisa que eu gosto muito, você sabe que eu tenho um filhinho pequeno, né? O Luca tem 8 meses, sempre que eu posso, viu, Carlos? Eu almoço em casa, sempre que eu posso eu estou em casa nesses períodos, à noite, depois das 19h30, sempre que eu posso eu gosto de cuidar dele, dar banho e tal, ter um contato ali com ele. Então esses momentos eles são raros e mesmo que a rotina ela é bem complicada, assim, ela exige bastante da gente, eu tento estar presente. E vereador também é ser humano e também tem família, né? Sim. Então assim, não dá pra gente ficar pensando que é só pra trabalhar, se trabalhar também tem outras prioridades, né? A próxima é quais as maiores dificuldades encontradas no trabalho de um vereador? Quais são as maiores lacunas assim, que tu tem encontrado? A parte mais difícil de ser vereador, eu acho que vocês vão concordar comigo, é ser especialista em assuntos variados. A gente tem assessoria, tem advogado, tem engenheiro, todo mundo aqui que trabalha tem uma sua especialidade, jornalista e tal. Só que assim, como eu mencionei ali para vocês, às vezes a agenda começa com um tema saneamento básico, muda para saúde, daí muda para educação, daí muda para assistência social, e a gente precisa olhar o orçamento do tudo no mesmo dia. Então 5 assuntos diferentes, assuntos densos, complexos. Então eu vejo assim que a maior dificuldade que eu encontro é relacionada a um vereador ou um legislador ele ser especialista em assuntos variados. Então a gente precisa de ter os conselheiros, a gente precisa de pessoas que sejam especialistas em assuntos. Por exemplo, teve uma fiscalização da Secretaria de Habitação que a gente pediu ajuda do grupo Engenheiros Sem Fronteiras. Eu não tinha esse conhecimento, eu sou contador, então eu não sabia se aquele método construtivo era um método construtivo normal. Aí eles falaram que era um método construtivo normal, mas tinha um documento que estava sendo exigido ali na licitação que ele acabava direcionando para uma empresa ou para pouquíssimas empresas. E aí a gente fez uma solicitação pedindo para modificar os termos da licitação para que fosse aquele documento ou o documento que comprove as empresas, as empreiteiras que trabalham no Minha Casa Minha Vida. Daí aumentou bastante o leque, permitiu a concorrência, e aí naquela licitação foi muito positivo assim, o trabalho que a gente fez. E a gente precisou da ajuda do Engenheiro Sem Fronteiras, especialista em assuntos variados. É a dificuldade que eu enxergo aqui. Claro, mas é isso que eu acho que o vereador tem que mesmo fazer, né? Buscar especialistas para tratarem do assunto, porque senão a gente tem um monte de trabalhos mal feitos pela metade. Essa é a tentativa. Né? Tá certo.
Há algum procedimento na Casa Legislativa para ouvir a população, representantes de bairro, sindicato, associação, dentre outros, para discussão e melhoria de leis municipais das demandas da comunidade, que também vai de encontro com o que tu acabou de falar? Eu separar a resposta aqui em duas, né? Primeiro, aqui do gabinete e depois da Câmara de Vereadores. Aqui no gabinete, já sentou nessa mesa os ambulantes, e os ambulantes eles vieram com um problema e uma solução. Olha, o cadastramento está muito ruim, nós gostaríamos que o cadastramento fosse igual no evento de 7 de setembro, igual no Natal. Será que tem como mudar a lei principal aqui do município para ser dessas regras? Então, a gente ouviu os ambulantes e, acreditem, eles já vieram com o problema e com a solução para nós. Nós ouvimos a turma, nessa mesma mesa, ouvimos a turma do food truck. Antes, em 2020, não tinha tantos food trucks na cidade, agora a gente vê um monte de eventos na cidade, com um monte de food trucks. A gente teve que fazer uma desburocratização, a lei reduziu de 8 páginas para uma coisa assim, então reduziu bastante as exigências, a gente teve boas simplificações aqui, não conflitou com a turma dos restaurantes, a gente criou algum regramento para ter uma certa separação, mas a gente atendeu bem o público aqui dos food trucks. Então a gente consegue visualizar que o diálogo, ouvir, conversar, estar aberto a esse diálogo aqui é muito importante, eu falando aqui dentro do gabinete. Agora trazendo para a Câmara de Vereadores. Qualquer munícipe joinvilense, dentro das comissões, nós temos 8 comissões aqui na Câmara, são muito bem-vindos para debater a respeito do assunto que está sendo discutido. Então, se a gente está falando da Companhia Águas de Joinville, qualquer munícipe que vier aqui na Comissão de Urbanismo e falar da Companhia Águas de Joinville vai ter direito à palavra, vai ser ouvido pelos vereadores e pela comissão. Toda a comissão é gravada, deixa tudo isso na transparência. A audiência pública. Então, a audiência pública dura 2 horas, regimentalmente. Todos, normalmente 15, 20, 30 pessoas são inscritas para a gente ouvir essas pessoas e elas falarem se elas são a favor daquela alteração ou se elas são contra aquela alteração. E tem também a tribuna livre. Então, nas quartas-feiras, uma entidade, não pode uma pessoa, mas uma entidade, uma associação, uma entidade, um grupo que tem um CNPJ, eles podem se inscrever para, na sessão da Câmara, eles terem 10 minutos de fala ou mais para apresentar a sua associação, para expor o seu problema. Então, aqui na Câmara de Vereadores tem pelo menos 3 formas das associações, das entidades, das pessoas se manifestarem de maneira oficial, através do microfone, para deixar a sua opinião gravada e tudo mais. Então, isso é uma ferramenta importante que eu, particularmente, eu tento explicar as coisas aqui na Câmara e sobre a Prefeitura de uma maneira simples, para que o seu João, para que a Dona Maria, eles tenham condições de entender o que passa aqui e participar. Então, assim, a gente não precisa discutir sobre política, a gente pode conversar sobre política. Igual o exemplo dos ambulantes, nós temos um problema, nós temos 3 soluções. Qual vai ser a solução que nós vamos escolher, essa daqui, para resolver esse problema? Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre política, conversar sobre esses problemas e buscar soluções. Dentro de um orçamento, dentro de um equilíbrio e tal, eu acho que é mais ou menos essa linha. Há regimento interno da Casa Legislativa e qual é o documento de regramento da Casa? Cite, na opinião do vereador, quais os principais artigos e por quê? Sim, existe um regimento interno, é a regra principal, a lei principal aqui da Câmara de Vereadores, o regimento interno. Para a Prefeitura é a lei orgânica do município, para o Federal é a Constituição, né? A Constituição Federal. Aqui o regimento interno é a principal regra, a principal lei aqui da Câmara de Vereadores. Então a gente já fez algumas alterações do regimento interno, inclusive ele já foi modificado inteiro nessa legislatura. Nós revisamos porque ele era antigo, então foi revisado ele inteiro. Uma das coisas que eu achava meio chatinho assim e dava uma travada era assim, os projetos eles passam primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, depois eles passam nas comissões de mérito, Comissão de Finanças, Comissão de Educação, e passam nas comissões e depois vão para o plenário. Antes da alteração, todos os projetos tinham que ser lidos pareceres antes da votação. E eu ia lá no microfone e eu falava: senhor presidente, peço para que não seja lido os pareceres, tal, conforme o artigo tal. Aí botava em votação para não ser lido e daí depois nos votava. Daí depois a gente alterou isso. Algumas situações que são mais importantes, tipo o veto do prefeito, entender os motivos do veto do prefeito. Quem não está na Comissão de Constituição e Justiça,
acaba não estando a par dos argumentos do veto do prefeito, por exemplo. Aí, no plenário, precisa ter a leitura desse documento ainda na íntegra. Então, esse era um ponto que a gente colocou aqui como uma necessidade de melhoria. E a gente acaba, assim, quando a gente vê alguma situação que precisa ser melhorada, a gente já pega e já propõe a alteração. Assim, nós, vereadores aqui, a gente, à medida que a gente consegue convencer os outros vereadores que aquela proposta, aquela ideia é boa, a gente tem um bom trâmite aqui na Câmara de Vereadores para propor as melhorias. Legal. Neto, se pudesse modificar alguma coisa no regimento da casa, o que vocês mudariam ou implementariam para a melhoria dos trâmites internos a favor das soluções dos conflitos para a comunidade de Avilés? Então, a gente acabou de fazer uma revisão completa, não fazem poucos meses, do regimento inteiro. Então, acho que agora a gente chegou numa versão assim que é mais próxima do que a gente entende como adequado, né? Igual eu citei aquele exemplo ali, que eu precisava ir lá fazer um requerimento para não ter a leitura de todos os pareceres das comissões. Então, à medida que a gente tem alguma alteração necessária, a gente já vai e pede essa alteração. Nesse momento, eu não vejo algo que seja fundamental, assim, ter alteração, até porque a gente já fez uma alteração completa há poucos meses. Como funcionam as sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, pesquisa popular, etc.? E qual o trâmite? Há um cronograma? Existem oito comissões, né? E cada comissão tem algumas têm reuniões que são semanais e outras são a cada 15 dias, né? Então as comissões são dessa forma. E as sessões segunda, terça e quarta. Então segunda, terça e quarta, às 17 horas até às 19 horas são as sessões da Câmara. Então elas são de maneira ordinária nesse horário, né? Então todos nós vereadores precisamos estar presentes. Quem não estiver presente, que não entregar atestado ou não entregar um documento dizendo que estava numa viagem oficial ou cumprindo as regras do regimento, acontece o desconto disso na folha de pagamento. Então, se não estiver na sessão da Câmara e não tiver a devida comprovação, acontece o desconto dessa falta na folha de pagamento. Então, existe um rigor bem interessante. Na sessão da Câmara, eventualmente pode ter extraordinárias. Quando que tem extraordinária? Mais no final do ano, eu vi pouquíssimas nesses 2 anos, mais no final do ano, quando tem projetos que precisam ainda ser aprovados no final do ano. Nós deixamos diversos projetos para janeiro, para fevereiro, que eles não são os mais importantes. Só que acontece especialmente questão de ajuste de orçamento, né, dentro do orçamento público, necessários para o final do ano. Este ano especialmente a gente está precisando aqui dar uma atenção especial para projetos de cessão de uso. Imagina uma entidade X, vou citar o exemplo aqui da PAI, que faz um trabalho bacana para a cidade de Joinville. Se eles precisarem de um terreno ao lado da PAI, que é um terreno público, eles vão pedir uma autorização para a prefeitura vai precisar concordar, óbvio, vai mandar um projeto de lei aqui para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai pegar, vai fazer essa aprovação, vai precisar ter audiência pública e só pode este ano. Ano que vem, que é ano eleitoral, não pode ter um projeto desse de cessão de uso de terreno público. Por isso que agora, no final do ano, começa a engargalar mais projetos agora e a gente precisa ter essa habilidade, esse jeitinho. Sessão ordinária, extraordinária, audiência pública. Audiência pública quando existe alteração de leis urbanísticas, né? Eu estou falando da lote. Aí é necessário ter audiência pública. Por quê? Porque uma área que era rural pode ser que ela passe a ser uma área urbana. E aí aquela população que não pagava IPTU vai passar a pagar IPTU. Então a gente precisa ouvir aquela população para ver se ela quer que seja dessa forma. Porque às vezes o cara quer cuidar de gado, quer manter a agricultura lá, tal. É óbvio que não vai ser uma pessoa ou outra, vai ser a maioria do grupo que a gente vai ter que ouvir, né? Pesquisas populares, então normalmente a prefeitura ela faz pesquisas populares, né? A Câmara até acontece, mas em menor frequência. Lembro bem aqui da pesquisa popular sobre o binário das ruas Monsenhor Gersino e da rua Florianópolis. Então está em discussão, está em debate na Zona Sul, né? Você deve estar acompanhando bastante isso, que está em discussão lá. Então o que a gente soube é que a prefeitura falou que cerca de 85% da população que respondeu à pesquisa é favorável e 15% da população que respondeu à pesquisa não é favorável a esta alteração.
Então a gente sabe que tem 15% das pessoas, talvez, que elas sejam impactadas. Então talvez a prefeitura ela tem que mitigar algumas ações para que ali no meinho essas pessoas não sejam tão impactadas. Por exemplo, na Rua Voluntários da Pátria, se uma rua vai ao sul e outra vem ao norte, na Rua Voluntários da Pátria, dependendo de onde eu morar, eu vou precisar atravessar o trilho do trem, andar até a Florianópolis, uma distância grande para pegar o ônibus ali adiante, para ir para o sul, né? Depois eu vou ter que vir aqui na Voluntários da Pátria, vir passar o CI, ir até a igreja para depois pegar o ônibus na Monsenhor Gersino. Então, algo ali nessa meiuca ali vai precisar a prefeitura ter um cuidado. Por isso a consulta pública, a pesquisa popular, ela é super importante. Bacana, realmente vai ser bastante dificultoso e vai ter um empenho bastante da parte de vocês, né? Sim. A atender, não porque ser uma pequena parcela que vai ficar fora do foco, né? Isso talvez, interessante. Eu vendo a sua experiência profissional, né? Talvez um ônibus vizinhança fazendo aquele roteiro ali fosse uma forma de mitigar, eu não sei, mas é uma questão que a pesquisa popular ela causa essas possibilidades. Quando a gente tem essa escuta ativa, a gente ouve a população que sente na pele ali essas dificuldades e acaba ajudando nesse sentido. Bacana. Continuando, a gente tem uma pergunta aqui que de repente também vem de encontro com a anterior. Descreva como funciona o processo de votação em plenário. Como funcionam as votações, a critério para votar? Uhum. Então, um projeto de lei ordinária, né? Tem projeto de lei ordinária, tem projeto de lei complementar, tem projeto de lei orgânica e tem resolução, por exemplo. Um projeto de lei ordinária, ele entra em votação no plenário para turno único. Projeto de lei complementar precisa ter a primeira votação, a segunda votação. Todos os projetos eles precisam ter redação final. Então, nós vamos redigir esse projeto aqui. Se não tiver nenhuma emenda, nenhuma alteração, vai ficar mais fácil. Agora, se tiver diversas alterações, ele precisa ir para a Comissão de Constituição e Justiça para que os técnicos aqui da casa eles façam essa redação final, conforme as alterações das emendas que foram feitas. E aí depois a Comissão de Constituição e Justiça precisa aprovar essa redação final para ir para o plenário e finalizar todo o trâmite. Existem algumas situações, por exemplo, lei orgânica, ela precisa de 2/3 dos votos dos vereadores para ter aprovação. A lei orgânica é a maior lei do município, né? Então, obviamente, as regras mais robustas estão na lei orgânica. Então, se tiver alguma alteração, é necessário que pelo menos 13 vereadores dos 19 assinem e aprovem esse projeto. Hoje a votação está toda eletrônica, então tinha uma época que o presidente falava, os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam que se manifestem. Hoje não, hoje a votação é eletrônica, a população, os jornalistas podem bater uma foto lá e ver quem votou a favor ou contra e tudo mais. E antes, enquanto está o projeto em discussão, antes de entrar em votação, quando ele está em discussão, o vereador ele pode ir lá e defender, eu concordo com esse projeto por causa disso, disso. Eu não concordo com esse projeto por causa disso. Então, pelo ponto de vista financeiro, eu acho que é bom, mas pelo ponto de vista educacional, vai acabar perdendo essa qualidade do ensino-aprendizagem. Então, eu acho que não é bem bacana, porque a gente tem que ter um equilíbrio aqui. Então, primeiro o projeto entra ali em discussão, depois em votação. E aí, alguns projetos precisam de votação em 2 turnos, no caso de lei complementar e lei orgânica, e o de lei complementar e lei orgânica. E o de lei ordinária é votação em turno único. Então, isso segue o regramento que está no regimento interno, que é a lei principal aqui da nossa Câmara de Vereadores. Bacana. Há votações que utilizam a maioria absoluta, simples ou qualificada? Quais e quando são necessárias? Sim, acredite você já teve o projeto do food truck, por exemplo, nós que redigimos, nós que conversamos com o food truck e tal, só que a gente conversou com todos os 19 vereadores, seja da direita, seja da esquerda, seja da base, seja da oposição, e todos os 19 vereadores assinaram o projeto junto. Então esse projeto já nasceu aprovado, a gente só precisava discutir o como fazer, porque todo mundo queria desburocratizar o food truck, todo mundo queria entrar nessa mesma onda, tal, de desburocratização. A única coisa era, esse 5º artigo aqui eu não concordo, vamos alterar? Esse 7º aqui podia ser melhorado, tal. Então, nesse sentido, a gente já teve esse projeto que já saiu aprovado. Tem situações, tem projetos de lei
que eles precisam de maioria simples, ou seja, precisa dos 19 vereadores, precisa da metade mais um, precisa de 10 votos favoráveis. O lei orgânica, por exemplo, precisa de 13 votos, precisa de 2/3. Já tem algumas votações que precisa de maioria dos presentes no plenário. Então, se tiverem, por exemplo, 13 vereadores, por consequência, se tiver 7 votos favoráveis e 6 contrários, está aprovado. Então, existem votações que é necessário somente ter maioria dos que estão presentes. Agora, em projetos de lei, por exemplo, de lei orgânica, é necessário que tenha a maioria dos 19, então precisa ter mais de 10. Em projeto de lei complementar, precisa ter mais de 10, precisa ter 10. Para lei orgânica, precisa ter 13. Bacana. Quais as audiências públicas ou pautas mais discutidas na Câmara? E no ano de 2023, em quantas sessões? Eu acho que a gente já passou, este ano aqui a gente já passou, são 3 por semana, a gente está mais ou menos na semana 45, nós já passamos cerca de 150 sessões, eu acho. Da Câmara, eu chutaria 150 sessões. A audiência pública, a gente teve da questão do transporte coletivo, né? Então a gente tinha diversas leis de transporte coletivo que, de certa forma, elas engessavam a cidade, e a gente precisava desburocratizar essas leis porque a gente precisa ter uma licitação do transporte coletivo na cidade de Joinville. Então, as audiências públicas do transporte coletivo, falando os pontos positivos, os pontos negativos, as dificuldades da licitação e tudo mais, então elas tiveram bastante repercussão, um público bem grande aqui na Câmara de Vereadores. Recentemente, agora, a gente teve audiência pública do SINDEC. Então, o SINDEC é um recurso municipal, existe uma lei onde projetos artísticos, projetos culturais, eles podem ser financiados através do SINDEC. Então, no plenarinho teve essa audiência pública, eu acredito que tinha mais de 100 pessoas nessa audiência pública, durou mais de 2 horas, cerca de 30 pessoas se manifestaram ao microfone, então foi uma audiência pública bem importante aqui, bem debatida aqui na Câmara de Vereadores, tá? Então, tem esses fatores. Na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que eu sou presidente, já teve cerca de 40 comissões ordinárias, que agendadas às segunda-feira às 3 da tarde, e um pouco mais, umas 45 que são extraordinárias. Então, existem alguns projetos que eles são um pouco mais urgentes, onde a gente chama uma extraordinária para definir o relator, e na comissão que ela é ordinária, a gente faz a votação se a gente é a favor ou contra. Então, normalmente, acontece dessa forma. Legal, bastante trabalho, né? Bastante. Seguindo as perguntas, quais as legislações ou emendas ou outros ordenamentos legais foram aprovados em 2023? Cite ao menos 3 exemplos, no caso de não haver informado o ano anterior, se não teve nenhum nesse ano, né? Também podemos citar o ano anterior. Sim, tiveram muitas alterações, né? Por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, já passaram mais de 400 projetos de lei, né? Na Comissão de Constituição e Justiça. Então já foram definidos relatores, a maioria já entregou seus pareceres, então tem bastante trabalho aqui. Eu lembro muito bem aqui da lei do voluntariado, né? Ela é uma lei simples, mas é uma lei importante, porque quando acontece uma situação de calamidade pública aqui em Joinville, é natural que os bombeiros, é natural que os voluntários eles apareçam. Só que a prefeitura, se a lei não permite, a prefeitura ela não pode ter um cadastro das pessoas que são voluntárias. Então não adianta a gente chamar uma pessoa que é, por exemplo, especialista em a gente chama um contador, eu sou contador, para fazer uma atividade de torneiro mecânico. Então o ideal era que o voluntário ele tivesse a sua habilidade valorizada e chamado para a condição mais especializada. Óbvio que tem situações que não carece experiência profissional, vamos colocar dessa forma. Então a lei dos voluntários foi uma que foi importante aqui ser alterada, né? Teve a questão também de leis, discussão e leis relacionada à parte de placas das empresas, o orçamento do município. Então, para o ano que vem, ele está nesse momento em votação e discussão aqui na Câmara de Vereadores. Já passou o PPA, que é o Plano Plurianual, já passou a LDO e agora está a LOA, a Lei Orçamentária Anual, em discussão aqui na Câmara de Vereadores.
A própria simplificação da lei do transporte coletivo passou esse ano também, foi importantíssimo, né? E então tiveram diversas leis aprovadas aqui na Câmara de Vereadores que acabam trazendo a cidade para outro patamar. Citando uma aqui da educação, que foi no final do ano passado, os professores aqui em Joinville eles podem receber um 14º salário desde que atinjam metas, desde que melhorem o ensino-aprendizagem, desde que tenham um índice de absenteísmo bom, baixo. Então, foram colocados esses regramentos. A maioria dos servidores, a gigante maioria dos servidores estão super contentes com essa valorização que eles estão recebendo, né? E isso aí foi um projeto de lei que foi visto uma parte importante do que Sobral, no Ceará, faz, uma parte importante do que Goiás faz. Então a gente foi copiando as boas práticas das outras cidades para desenvolver a nossa lei aqui de melhoria da educação. Legal, Neto. Muito legal isso. Até bom a gente pontuar, porque pegar cases que funcionam, casos que funcionam, né? E não ter aquela rivalidade política de se ele fez, eu não vou fazer isso porque senão o outro vai levar fama. Então isso é muito importante a gente pontuar até nesse vídeo, Carlos. Como é fundamental a gente adquirir políticas públicas que vêm dando certo em outras regiões e aplicar na nossa cidade. Porque tem muita coisa dando certo também, né, no Brasil afora. Sim. E é interessante essa coisa de trazer o que tem dado certo e adaptar, claro, ao município dentro daquilo das normas que a gente tem, né? Na minha visão é assim, não é feio copiar o que funciona bem, ponto. Isso aí. Então, copiar o que funciona bem, a gente está disposto aí. Vira e mexe, eu falei aqui do caso dos ambulantes, eu falei do caso do food truck, mas vira e mexe a gente pergunta assim, vem cá, o que você está propondo? Existe alguma outra cidade que você sabe que funciona bem? Será que Curitiba funciona bem? Será que Floripa e tal? De repente a gente pega a lei deles e adapta aqui para Joinville. Então isso é uma forma muito natural da Thay, a doutora Tainara, a doutora Priscila, elas estarem fazendo dessa forma, elas estarem conversando com as pessoas e buscando entender se existe alguma outra cidade que é referência, porque não é feio copiar o que funciona bem. Mas como isso acontece, né, até por questões ideológicas, às vezes há uma rivalidade de não querer fazer porque, não, mas é que é de esquerda, de direita, é de não sei o que, então não vou fazer porque... E como existe isso no Brasil? Isso é péssimo porque a coisa não vai pra frente, né? Parabéns, então, por isso. Obrigado. Tem mais algum? Sim, mais um. Quer que eu faça? Quais as demandas da comunidade joinvilense foram atendidas aqui na CVJ e quais foram solucionadas ou encaminhadas em conformidade com os pedidos que ingressaram na Casa Municipal? A gente tem muita alteração, muita solicitação aqui no gabinete, assim, apesar de eu não publicar tanto sobre poda de árvore, sobre buraco na rua, sobre bueiro, boca de lobo, situações mais comuns, a gente já recebeu mais de 2.400 solicitações aqui no gabinete desde janeiro de 2021. Então, tem muito trabalho, tá? Bastante mesmo. A gente acaba recebendo aqui as solicitações dos munícipes e vai correndo atrás de solução. Tem uma situação que a gente está em debate aqui, na Câmara de Vereadores há algum tempo, e eu queria citar esse como exemplo. Vieram aqui os dentistas, vieram outras categorias também, por causa do valor de uma alteração da vigilância sanitária. Então, o valor da taxa da vigilância sanitária eles estavam achando que não estava bem adequado. Então, a gente conversou com a vigilância sanitária estadual, estivemos em Florianópolis, conversamos com a vigilância sanitária municipal primeiro, depois estadual, tivemos com a prefeitura conversando, e a gente está apelando à prefeitura, está conversando com a prefeitura, porque eu não consigo propor um projeto de lei alterando conforme os dentistas querem. Eu concordo com o pleito deles, mas eu não tenho autonomia para isso, tem vício de origem, vício de iniciativa, e a gente está apelando à prefeitura para a prefeitura nos encaminhar agora no final do ano um projeto de lei com essa envergadura, para atender esse pleito deles. Então eu já concordei. Eu já estive com os dentistas na Vigilância Sanitária Municipal, já estive na Vigilância Sanitária Estadual, já estivemos no gabinete do prefeito para ter esse entendimento, para ter esse convencimento. Então é muito comum que as demandas venham e a gente tente buscar uma solução. Eu sempre digo, eu não gosto de prometer para as pessoas nada, porque se eu prometo eu fico agoniado, eu fico chateado, eu fico encabulado querendo resolver. O que eu prometo é o seguinte, olha, se for possível resolver, o caminho certo é esse, nós vamos pelo caminho certo, passo A, passo B, passo C.
Se não for possível resolver, eu vou ser muito honesto, muito correto e vou dizer, olha, fulano, não é possível porque a lei federal não permite, está aqui, tal. Não é possível porque a secretaria tem esse planejamento que não vai de encontro com o que você espera. Então, o que eu prometo para a pessoa é empenho, dedicação e uma resposta no final da história, entendeu? E é mais ou menos essa linha. E assim, a gente vê que as demandas, elas chegam aqui para as comissões também, tá? Muitas comissões, elas chegam aqui, as demandas. Agora, na Comissão de Urbanismo ontem, para citar outro exemplo, teve um debate sobre a Ponte Joinville. Pois é, porque a Ponte Joinville está desde 2018, o que aconteceu, não sei o quê. Então foi proposto por um munícipe da Zona Sul esse debate. Nós, vereadores, eu sou da Comissão de Urbanismo também, nós, vereadores da Comissão de Urbanismo, recebemos do Executivo Municipal, a Prefeitura, para entender os motivos. Então, isso acontece frequentemente, e caso vocês queiram colocar essas informações, a Ponte Joinville já teve uma primeira licitação. Tiveram 8 empresas que ficaram interessadas em fazer a Ponte Joinville, mas só 2 empresas apresentaram um orçamento na licitação, na concorrência. Dessas 2 empresas que apresentaram um orçamento, as 2 foram inabilitadas. Uma por quê? Porque é um valor de 300 milhões de reais, é um valor alto, né? Só que essa empresa ela não conseguia apresentar para nós o seguro garantia. Então, ela vai fazer uma obra de 300 milhões de reais, ela precisa botar na frente funcionário para trabalhar, mão de obra, material para trabalhar, e ela não consegue fazer um seguro garantia dos 5% do valor. Então essa empresa ela foi inabilitada. E a outra porque ela não conseguiu demonstrar capacidade técnica, ela não conseguiu demonstrar que ela tinha condições de fazer uma ponte de 1 quilômetro. Então ela tinha habilidade, era uma empreiteira que sabia fazer construções de casas, fazer construções de prédio, mas não uma ponte de 1 quilômetro com aquele método construtivo que os engenheiros viram como adequado para um local de mangue. A gente tem que aprender alguma coisa com a obra do Rio Matias, né? Sim. Um local de mangue. Que foi o oposto de tudo isso. Não foi feito planejamento nenhum, colocado na mão de uma empreiteira que não tinha know-how, enfim, né? Neto, puxando já esse gancho, tem uma outra medida que uma demanda municipal muito fundamental, que vai de encontro com essa pergunta também, que é a questão do saneamento básico. Eu vi ontem que vai ser feito um repasse, né? Foi aprovado um repasse para o município. Tu tens algum conhecimento sobre questão do Senado? O Senado aprovou que a Companhia Águas de Joinville possa fazer um empréstimo com o Banco Internacional com uma taxa de juros baixa, tipo 0,5% mais LIBOR, 1% mais LIBOR, daria o que? 5% ao ano, né? Para os padrões brasileiros, uma taxa de juros baixa. Então o Senado aprovou, os senadores pediam a mim, elogiou, ele foi relator, ele apoiou a Companhia Águas de Joinville. E quando eu ingressei os estudos, a cidade de Joinville tinha 40% do esgoto tratado em 2020, agora esse ano deve fechar com 45%. Ano que vem, com a inauguração da estação de tratamento de esgoto, deve chegar a 55% de esgoto tratado, e o objetivo da cidade de Joinville é chegar em 2033 com 90% de esgoto tratado. Então, é necessário que tenham investimentos, é necessário que esses financiamentos eles sejam aprovados. A gente agradece aqui o Senado, eu enquanto representante do Legislativo, vereador aqui municipal, agradeço o apoio aqui do Senado Federal a respeito desse projeto, porque para a nossa cidade ele é importantíssimo. Joinville é uma cidade rica, uma cidade que tem bastante recurso, e a gente não estava contente com 40%, 45% de esgoto tratado. A gente quer ser 90%, a gente quer ter padrões mais adequados. E a gente sabe que para cada R$1 investido em saneamento básico, é economizado R$4 em saúde. Então é uma forma até de investimento, e é por isso que o Banco Internacional ele financia projetos adequados, projetos bacanas, projetos sérios de saneamento básico. Então só para corrigir, não foi um repasse, foi um investimento aprovado pelo Senado. Porque eu tinha dito que tinha sido um repasse, mas não, foi um projeto aprovado, né? É a possibilidade da Companhia Águas de Joinville pegar um empréstimo. Tá. E a última, se o vereador pudesse mudar a legislação municipal hoje, em benefício da comunidade joinvilense, e se você acha que sim, citar 3 exemplos do que mudaria.
A gente tem diversos projetos aqui em votação, né? Nossos aqui que a gente colocou. Um deles é dos ambulantes, então eu já citei aqui para vocês como exemplo. Eles trouxeram a solução e o problema é a solução. Em resumo, o projeto dos ambulantes, em resumo, era assim, não sei se vocês lembram, ali perto do terminal tinha um vendedor de cocada, o fiscal foi fazer a fiscalização e o vendedor de cocada estava sem alvará. Ele foi notificado por um valor absurdo, ali, R$3.500. Por quê? Porque a lei, ela diz que, a lei atual, ela diz que se tiver algo irregular tem que aplicar uma multa de 10 UPM, ponto. O que a gente está propondo é, na lei, permitir uma advertência verbal, permitir uma advertência escrita e se a pessoa estiver realmente fazendo algo extremamente irregular, se ela já foi advertida, aí sim é multa. Então a gente está propondo evitar situações como essa, mas principalmente permitir que a pessoa se cadastre, se adeque, que ela consiga ter o alvará dela legalizado, ela consiga trabalhar tranquilo. Aí, o que os ambulantes queriam que era igual o regramento de 7 de setembro, igual o regramento do Natal, o que eles queriam? Eles queriam que nós não excluísse ninguém e nós não privilegiasse ninguém, mas a gente criasse um critério de pontuação. Por quê? Quem já tem a experiência de trabalhar como ambulante na cidade de Joinville, já tem a sua clientela, ele ganha um ponto. Quem é joinvilense ganha outro ponto, quem está em uma família de CAD único ganha outro ponto, então cria um critério de pontuação para que esses ambulantes eles possam escolher os pontos onde eles vão trabalhar. Se eu já trabalho próximo ao terminal de ônibus, por exemplo, a minha clientela já está lá, eu já posso escolher, se eu tiver uma pontuação maior, aquele ponto, continuar naquele ponto. Agora, se é uma pessoa que vem de fora de Joinville, ela não tem pontuação nenhuma, de repente, no bairro X, no bairro Y, essa pessoa ela pode começar a buscar a clientela lá no bairro X, no bairro Y. Então, ela não vai ser excluída, ela vai conseguir ter a condição de trabalhar também, só aí vai ter a distribuição das vagas nos pontos onde as pessoas já têm as suas clientelas, eu colocaria dessa forma. Esse é um projeto de lei. Né? A gente tem um outro projeto de lei aqui que é um assunto um pouco mais denso, mas é importante. Vamos dizer que o joinvilense uma empresa X ganhou uma multa fiscal, então ela é obrigada a pagar o imposto X. Mas ela não concorda. Você não concorda que você é obrigado a pagar o imposto X. Aí você recorre para um órgão chamado Jurate. Quando tem esse empate, a Jurate ela é composta por membros que são voluntários, que são da parte empresarial e são membros dos servidores públicos. Quando acontece um empate, o presidente da Jurate ele normalmente decide a favor da prefeitura. Isso eu não posso mudar, isso é regra federal. Só que o que a gente está propondo beleza, se houver empate, significa que não tem uma decisão consolidada. Vocês estão estudando direito, não tem uma decisão consolidada. São 3 votos a 3 votos. Então, pelo menos não cobre juros e multa nesse período que está em discussão. Entendeu? Então, o nosso projeto aqui ele tem essa prerrogativa de pelo menos não cobrar juros e multa enquanto não tiver uma decisão consolidada, e isso está muito conectado com o pedido das entidades. A CIG, a JARPEM, a COMAC, a CDL, as entidades elas têm esse desejo de, beleza, tá bom, você é obrigado a pagar, não tem jeito, só que eu ainda vou ter que pagar juros e multas se ainda nem está bem definido. Então tem diversos projetos que a gente está debatendo aqui, está discutindo, a gente propõe essas melhorias aqui no gabinete, passam discussões aqui também por nós. Um outro projeto aqui interessante, o concurso público ele é importante para dar um equilíbrio em todas as posições da prefeitura, que a gente vai precisar de servidor daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 35 anos, a gente precisa ter concurso público, né? É adequado ser dessa forma. Falando aqui da educação, da saúde, por exemplo, tem alguns servidores que são temporários. Hoje na lei, o servidor ele pode ser contratado por temporário por 1 ano e depois ser prorrogado por mais 1 ano. Só que agora, no mês de dezembro, de novembro e dezembro, cerca de mais de 500 servidores só da saúde e da educação vão ter seus contratos rompidos e em janeiro vai precisar ter novamente contratação de servidores temporários. Então agora tem um projeto de lei muito importante aqui, onde para saúde e educação, que são as 2 pastas importantíssimas, né? Não que as outras não sejam, mas essa daqui tem um cuidado especial, vamos colocar dessa forma, né? Para essas 2 pastas, para que o contrato seja de 2 anos mais 2 anos. Então, até para quem tem um filho que está na escola e tal, e tem essa questão dos professores
eles manterem esse vínculo com o educador, né? Então está sendo colocado dessa forma. Há uma tendência de ser aprovado hoje esse projeto aqui na Câmara de Vereadores, precisa passar ainda em mais comissão e no plenário hoje. Escutei os vereadores que são presidentes das outras comissões abordando e traçando estratégias para aprovar hoje. Por quê? Porque os próprios servidores que são temporários, eles estão ligando para os gabinetes e pedindo agilidade nesse projeto. Então, assim, quando tem um envolvimento da população, assim, seja para travar algum projeto, seja para apoiar algum projeto, é muito legal, muito bacana. Sim, e os bons servidores não podem ser prejudicados devido aos ruins, né? Então a gente tem que pensar no jeito inverso. E tem muitos servidores que são excelentes, né? Eu digo assim, digo sempre assim, a gigante maioria esmagadora brilha o olho, quer a coisa certa, se dedica, está ajudando a cidade de Joinville. Então, a maioria dos servidores tem esse perfil. E tem uma pequena quantidade que aí atrapalha um pouquinho, joga contra, tem essa questão da politicagem que a gente não gosta e que acaba atrapalhando um pouquinho e às vezes fazendo até a fama dos demais servidores. Sim. Infelizmente, a gente tem esse cuidado aqui. Os bons não podem ser punidos, né? Por esses poucos. E acabam prejudicando toda a comunidade, porque como tu falou ali da questão escolar, eu também tenho uma filha pequena. E quando ela era menor, como era ruim, assim, essa mudança de professor, porque eles se apegam muito à professora, né? Eles criam um laço, um vínculo. Então, é fundamental. E também a insegurança do servidor também de não saber se vai continuar ali, se não vai, isso acaba afetando emocionalmente, psicologicamente, né? Sim. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento do trabalho dele, né? O desenvolvimento. A gente está encerrando, vamos fazer agora um bate-bola aqui. Vamos abrir a fogo. Bem informal, para a gente, né, deixar um pouco de lado o vereador Neto, né, que realmente é bem profissional e bem dedicado no que faz, né? A gente aprendeu bastante coisa aqui. Para um lado mais pessoal, pode ser não? Vamos lá. Tipo, o seu nome completo. Italmar José Peters Neto. A sua idade. 37 anos. A sua formação. Sou contador, tenho MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças. Sua nacionalidade seria brasileira, né? Sim. Você é Joinville. de Joinville. Há quanto tempo? Desde que nasci. Eu morei 5 meses nos Estados Unidos, enquanto eu trabalhava na Embraco, então eu fui fazer um projeto lá, que ele tinha início, meio e fim. Então eu fiquei 5 meses morando em Atlanta, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e o restante 100% joinvilense. Casado? Casado, com um filhinho, o Luca. Bacana, né, Fábio? Legal. É o ser humano. Que a gente fica colocando político em outro pedestal, não é, gente? Como a gente, né? Não, eu tenho a impressão, assim, a responsabilidade, né, de que eu sou servidor público. Em vez de eu me sentir autoridade, eu me sinto com a responsabilidade de servidor público. Então, isso aí é bem interessante, assim, a forma com que a gente olha as situações e até assim o cuidado que a gente responde às pessoas, porque elas causam uma expectativa de que a gente vai resolver tudo. E a boa comunicação, ela exige que a gente coloque assim, olha, calma com a expectativa, porque existe uma autonomia também. Então, não é tudo que o vereador pode resolver, o que a gente pode é tentar conversar com a prefeitura, tentar conversar com o judiciário, tentar ir na vigilância sanitária estadual, tentar ir na Agência Nacional de Mineração, como a gente já foi algumas vezes, entendeu? Mas o nosso papel aqui, realmente, ele é fiscalizar, legislar, ouvir a população. E eu posso falar porque o Neto sempre me ouviu, não é a primeira vez que eu bato aqui na porta do Neto, né? Eu sou aquela cidadã bem cobra, né? Mas acho que tem que ser assim mesmo, né, Neto? O Neto, meu colega, a gente estudou juntos lá no Renova Brasil. Foi uma instituição fundamental, assim, pra gente aprender políticas públicas, né, Neto? Sim. Tem até a plaquinha ali. Valeu. Legal. Tá, parabéns, obrigada. Obrigado. Mais um vereador para ser lembrado nas próximas eleições, né? Opa, obrigado. A gente tem que fazer jus à pessoa que é transparente, né? Que é honesta e que está levando aí a cidade de Joinville dentro do coração e como sou profissional, né? Assim, antes de fechar, Carlos, eu queria destacar para vocês que a gente tem eu tinha 4 compromissos de campanha que viraram 4 bandeiras aqui no gabinete. Então, todos os assessores, eles foram apresentados a essas 4 bandeiras e elas se tornaram 4 metas, que é exatamente um pouco do que a gente conversou aqui, fiscalização, desburocratização, transparência e eficiência dos gastos. Então, agora, recentemente, a gente chegou em R$700 mil de economia de gastos aqui no gabinete.
reduzindo a quantidade de assessores e utilizando o mínimo de verba de gabinete. E lá em 2020 eu fiz um compromisso, bati uma foto, está lá em 2020, que eu ia economizar R$ 664.241,02. Então, atingir esse objetivo é muito legal. Transparência, eu tento fazer vídeos, fazer divulgações do que passa aqui na Câmara, do que passa na Prefeitura, sempre tentando fazer de uma maneira simples para o seu João, para a Dona Maria entender. Desburocratização, eu sinto muito orgulho de Joinville ser a terceira melhor cidade para empreender. Quando a gente começou era a 16ª. Então, a cada vez a gente faz uma desburocratização do food truck, a gente retira uma exigência para abertura de empresa, a prefeitura cria o espaço do empreendedor, todo um trabalho em conjunto, isso aí é muito legal. E o outro é fiscalização de gasto público, fiscalização de serviço público. Então, de um trabalho nosso aqui no gabinete, já teve uma empresa que não trabalhou de maneira adequada, ela já devolveu R$30 mil para os cofres públicos da prefeitura, né? A gente conseguiu fazer uma fiscalização de 9 notas fiscais até onde a gente conseguiu avançar. À medida que a empresa não passava mais informações para nós, aí foi para a controladoria do município continuar essa fiscalização. Então, o nosso trabalho aqui, ele conseguiu, por exemplo, recuperar R$30 mil que estavam sendo pagos de maneira inadequada, né? A empresa assumiu isso, né? E a gente conseguiu fazer dessa forma. Tem questões de fiscalização que aparecem aqui para nós, a gente já passou, está chegando quase em 100 fiscalizações aqui, denúncias de fiscalizações, e a gente considera como concluída quando a gente consegue fazer um vídeo de divulgação com uma resposta positiva, ou quando a gente consegue dar um encaminhamento junto com a prefeitura, fazer uma melhoria junto com a prefeitura. Então a gente considera concluída nesses dois momentos assim de fiscalização. E existem fiscalizações que às vezes se tornam em reclamações dos munícipes, né? Fiscalizações de reclamações dos munícipes que se tornam em melhoria de procedimento. Para não me alongar muito, na parte de desburocratização tem um tema que é fundamental. A gente olha muito a desburocratização de nós sermos a terceira melhor cidade para empreender, a gente olha a desburocratização com o olhar do empreendedor, mas existia um olhar que a gente conseguiu trazer, que é o olhar do servidor. Então, se o servidor, vou fazer um exemplinho aqui bem simples, para o servidor emitir uma certidão, ele levava 5 etapas, dava 5 cliques, se a gente conseguir tirar 2 cliques, né, e eles fazer só em 3 etapas, é melhor. Então existe uma desburocratização dentro do sistema também, dentro do setor público. E quando a gente consegue casar a melhoria para o empreendedor e a melhoria para o servidor, aí é jogo ganho. Aí a gente consegue ter sucesso. Sim, legal, né? Mais bom. Não, e é bem isso, né? Ele é bem atuante, ele é bem transparente, é bacana, acompanho desde a eleição dele. Quando tu se elegeu, eu já vim aqui, né? Ó, vou te cobrar. Vai acontecer. Vou te incomodar. Essa conta vai chegar. Agora tu vai ver. Não, mas realmente ele é bem atuante, sempre muito transparente, sempre foi. Eu sou meio crítica, né? Então eu cobro, eu acompanho mesmo. É por isso que eu me sinto um servidor, eu me sinto uma autoridade. Tá vendo as cobranças? Ele atende, ele responde, ele nunca me deixou sem atender, ele sempre atendeu, sempre respondeu, sempre foi muito educado, muito gentil sempre, né? E ele não é aquele vereador populista, ele é gente da gente que tá trabalhando. Parabéns, né? Eu gosto muito do teu trabalho, né? Aqui fora essa parte a gente vai cortar depois. Mas parabéns, é muito bacana o teu trabalho, admiro muito, né? Claro que a gente não tem como concordar às vezes 100% tudo, porque cada indivíduo tem uma vivência e um modo de ver as coisas de uma forma mais... Nessa questão da integridade, da eficiência, do trabalho árduo, né? Tu tem, assim, para dar e vender, né? Capacitação, conhecimento, compromisso, isso tem de sobra. Parabéns. Obrigado. Eu fico honrado de ter, né, participado dessa pesquisa, dessas perguntas, não te conhecia como pessoa, passei a admirar agora também como vereador, né? Obrigado, Carlos. Em nome também do curso de Direito da ACE, né? Também venho agradecer essa oportunidade que desse para nós, né? Para a gente é mais um aprendizado como aluno, né? E como cidadão também. Então, eu fiquei muito contente e muito feliz com todas as respostas. Confesso que vim bem atento para saber as respostas, porque além de aluno, eu também sou munícipe, né? Então, também tinha interesse de saber. Tem muitas situações que a própria população não sabe, né? E esse vídeo vai acabar ajudando muita gente também a ter
um pouquinho de noção do que o vereador faz e tirar aquele véu, né, que a gente sempre acha que o vereador não faz nada, que isso, que aquilo, que não atua. Então tá aí, né, 16 perguntas bem elaboradas, né, para poder trazer mais informação até para... Quase uma hora, né? Vocês estão me apertando mais que os jornalistas. Não, brincadeira. Mas fica à vontade de passar para os outros estudantes também, para a população, para os teus amigos, para a tua família também. Fica à vontade. E para os outros estudantes, como eu falei, eu estou recebendo vocês dois, já recebi outras 2 pessoas aqui, outros 2 estudantes também. E se outros colegas de vocês quiserem vir aqui, vai ser um prazer recebê-los também. Pode deixar, ano que vem tem um próximo ano letivo, vai acontecer. A gente vai depois pra cá. Então tá. Obrigada, Neto. Meninas, obrigada também, tá? Pode sim.